eu tenho uma pergunta para fazer para o professor João Paulo Medina. Professor, essa distância que existe entre... Nós sabemos que existe a primeira, a segunda, a terceira e a quarta divisão do futebol brasileiro. E eu costumo dizer aqui no Amazonas, quando os estaduais servem de seletiva para indicação para a Copa do Brasil e, consequentemente, servem de seletiva para indicação para a Série B. A Série A é a sua seletiva para a Sul-Americana e, consequentemente, para a Libertadores da América. E nós sabemos que existe uma paridade muito grande entre futebol da região norte até mesmo do nordeste para chegar até uma Série A, a uma primeira divisão. Isso será possível um dia? E se é possível, qual ou quais os caminhos que essas regiões, em particular a região norte, têm que tomar? Ou conceitos que têm que ser revistos? Olha, Amarildo, a tua pergunta ela é muito boa, é uma pergunta que sempre a gente se faz, não só, né, em relação ao desenvolvimento do futebol no norte, no nordeste, no centro-oeste, enfim, no país todo, né? Eu acho que esse é um movimento, né? Não há mágica, não há... Eu antigamente achava que, né, mudei o meu pensamento de algum tempo para cá, né? Eu achava assim que para mudar o futebol brasileiro a gente tinha que ter dirigentes né, preparados, iluminados e que tivessem noções de planejamento para poder planejar um futebol brasileiro melhor, né? Hoje eu penso um pouco diferente. Enquanto eu acho que o movimento maior ele se dá até de baixo para cima do que de cima para baixo, sabe? E veja só, esse é o exemplo que eu dei, né? Você pega um organograma aí de um clube de futebol no Brasil, você vai ver essa anomalia, né? De visão profissional, né? Mas quanto mais capacitados são os profissionais, né, esteja ele em que nível hierárquico estiver, a pressão, né, porque o entendimento do que seja um futebol no século XXI, ele se torna mais claro, né? Não adianta a gente ficar fazendo discurso de 20, 30 anos atrás, do futebol que era jogado antes. O mundo mudou, o futebol mudou, né, a realidade mudou, né, o entretenimento mudou. Hoje nós não temos mais a concorrência só com outras modalidades esportivas ou só com clubes do futebol brasileiro. Hoje a concorrência é global, né? Hoje, cada vez mais, você vê gente que é apaixonada pelo futebol tendo preferência para assistir a Premier League, para ver o Barcelona, o Real Madrid, né? o Bayern de Munique. A gente tem que entender esse mundo primeiro, né? A partir desse entendimento, você como profissional também você se coloca melhor, você consegue, vamos dizer assim, fazer até mais pressão sobre os dirigentes para que essas mudanças ocorram, né? Claro que seria ilusão achar que só com esse movimento a gente muda, mas enquanto isso está na nossa mão, fazer o que a gente pode fazer, né? Nós que estamos ali na base do trabalho, fazer o nosso melhor, né? E pressionar para que as coisas mudem, né? Eu vejo, né, a gente discute, por exemplo, né, o Ari é dessa época, a gente quanto tempo discute calendário, né, Ari, né, da inadequação dos nossos calendários, né? E ele dificilmente muda, porque não basta você só fazer um calendário para que todas as equipes, as 750 aproximadamente equipes profissionais que a gente tem hoje no Brasil, ela tenha campeonatos, né, o ano todo. Mas nós fizemos, inclusive, a Universidade de Futebol fez um trabalho junto com um movimento que teve em 2013, né, antes da Copa do Mundo até, a gente deu suporte a um movimento chamado Bom Senso Futebol Clube, que foi assim uma espécie de rebeldia de alguns jogadores de futebol
em relação a dois aspectos, que era o calendário, né? Uma equipe jogando, as grandes equipes, né? Isso se dá nas grandes equipes, né? Jogando cerca de 70, às vezes até 80 partidas por ano, né? E as equipes pequenas sem calendário, né? Não precisa ir para regiões assim mais carentes do futebol. Eu vejo aqui no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, né? A gente detectou aí nesse estudo equipes pequenas no interior de São Paulo que primeiro faziam contratos bem pequenos para disputar o campeonato estadual aí da divisão, né, que tem a 1, a 2, a 3 e a B, né, a Bzinha que a gente chama, são 4 divisões também, e a gente vai estudar a situação financeira desses clubes, é muito precária. Então, o que acontece? Eles fazem das tripas coração para manter uma equipe por alguns meses, acaba o campeonato, tem jogador com o sonho de continuar jogando futebol, vai ser motorista de Uber, vai ser mecânico, vai fazer qualquer trabalho aí para esperar uma nova oportunidade, né, no futebol. Isso é a realidade do estado de São Paulo, né? Então, imagina só, né, como é que a gente corrige isso, né? É uma situação que tem que ser resolvida coletivamente, pelos diferentes segmentos, né? Não tem uma mágica. O primeiro deles, que eu vejo, é o arcabouço legal, né? Que nós falamos já no momento anterior, né? Você tem que ter um arcabouço jurídico que sustente uma organização esportiva, né? Que dê base para você. Isso é o primeiro ponto, né? Para você tornar sustentável, seja o tamanho que for, né? A gente tem que estimular. Quando eu ouço alguém falando que tem que acabar com metade dos clubes do futebol brasileiro porque eles não têm competência para se sustentar, eu sou totalmente contrário a essa visão. Quem não tem condições de se sustentar são todos os clubes, inclusive os grandes clubes. Você pega um clube como o Flamengo, se não tivesse uma administração responsável, como o Eduardo Bandeira de Mello, né, botando ordem na casa, eles tinham, antes da gestão do Bandeira de Mello, tinha uma dívida de quase 1 bilhão, que muitos estudiosos, né, do assunto diziam que era impagável, né? E tinha lá uma receita de 200 milhões. Né? Eles, em pouco tempo, em duas gestões do Bandeira de Mello, e agora, dentro dessa gestão aí, eles praticamente inverteram isso. Né? Eles têm lá uma dívida de 200, 300 milhões, e uma receita de quase 1 bilhão. Né? Veja, então é possível você botar ordem, mas precisa ter coragem, né? Precisa ter coragem. Eu me lembro que uma época nós trabalhando no Inter, né? E a gente fez esse trabalho na época, né? Em 2000, 2001, que não era popular, né? Porque nós não tínhamos dinheiro para formar um time que ganhasse campeonatos importantes, né? A gente apoiou o trabalho da base, né, formativo, né, num clube popular como é o Internacional de Porto Alegre, e preparando a estrutura para os próximos anos, pouco a pouco, a equipe se tornar competitiva. Né? Mas isso não é popular. Né? Quando no futebol você fala de um trabalho de médio e longo prazo, dão risada na sua cara, como deram na nossa. Né? Eu lembro lá uma época que o presidente do clube e o meu nome era colocado nos muros de Porto Alegre, fora Miranda, que era o nome do presidente, fora Medina, né? Por quê? Porque nós não estávamos com um time competitivo para ganhar, mas nós estávamos botando ordem na casa. Né? Que dirigente tem coragem de fazer isso, ou tem condições de fazer isso? Você precisa ter convicção. Né? E tendo convicção, independentemente da imprensa estar pegando no pé da gente, mas a torcida indo também nessa onda, a gente resistiu, né? Até eu me lembro quando perguntavam para mim, né? Quando então que o Inter vai começar a ter aspiração de buscar títulos importantes? Eu falei, dentro de 4 a 5 anos, né? Nós estamos investindo aqui na base, estamos reestruturando, estamos pagando uma série de dívidas que o clube
teve, que não nos permite, às vezes, até de pagar o salário dos jogadores, né? Nós tínhamos uma folha, né? Na época o Dunga ainda era jogador nosso, era um jogador mais caro, nós não tínhamos dinheiro para pagar ele no final do mês, né? Então tivemos que, inclusive, que acelerar até o encerramento da carreira do Dunga, né? Pois, felizmente, até depois disso ele se tornou treinador, né? E foi ser treinador, mas não tinha condições, né? Então, esse trabalho, vamos dizer assim, adequado, correto, ele às vezes tem que ser pago com um preço que pouca gente está disposta a fazer, né? Então, é um pouco nessa linha que eu vejo que há muitas coisas para a gente fazer, não tem uma fórmula pronta, né? Mas o que a gente está fazendo, né, de ter uma legislação mais adequada, continuar com esse movimento de profissionalização dos treinadores, que são os grandes gestores da questão técnica, da atividade fim de um clube de futebol, né? Gestores responsáveis, né? Vai automaticamente criar um ambiente favorável para investidores, né, trazerem recursos e a gente mudar de patamar aí ao longo dos próximos 5, 10 anos. Essa é a minha esperança, a minha expectativa, porque eu, né, a essa altura do campeonato aí, eu ainda está na frente aí de luta para um futebol brasileiro mais saudável e melhor.